Então, irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus, que tem um amor infinito por nós. Você está orando por alguém? Você está orando por uma causa? Você está orando por uma situação que ainda não se resolveu? Continue clamando. Continue buscando do Senhor. Ainda que você não tenha ouvido de forma clara a resposta de Deus, mas Deus responde às nossas orações. Ele pode ter dado a você um sim, eu vou fazer isso no tempo certo. Ele pode ter dito não, mas ele pode ter dito, espere, aguarde. Mas continue clamando ao Senhor, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta é aberta para ele. Amém, meu irmão, minha irmã? Receba essa palavra no nome de Jesus. Não deixe de orar, porque quando nós oramos, nós estamos nos conectando com Deus, nós estamos falando com Deus, nós estamos declarando a nossa dependência nele, e o Senhor se agrada disso. Isso é relacionamento. Oração não é só conversar com Deus. Eu falo com ele. Não, eu falo com qualquer outra pessoa. Mas com Deus é mais do que uma conversa. É relacionamento. Eu vou buscar ao Senhor e vou o encontrar quando eu o buscá-lo de todo o coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Quando eu dedicar um tempo de qualidade a Ele. Peça, busque, bata na porta, porque Deus é Pai. E Deus conhece as nossas aflições, Deus conhece as nossas necessidades, e no tempo certo Ele vai agir na nossa vida. Amém? No nome de Jesus, precisamos perseverar na oração. Mateus capítulo 7, versículo 12, está escrito assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então, o ensinamento aqui, eu falei que Jesus ele simplifica, né, a palavra de Deus, e isso é maravilhoso. O ensinamento aqui também é simples. Trate as pessoas da mesma maneira como você gostaria de ser tratado. Trate as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. Pois é isso que a Bíblia ensina. Esta é a lei e os profetas. Você quer ser amado? Ame. Você quer ser respeitado? Respeite. Você quer ter o perdão e a misericórdia de Deus? Seja misericordioso e perdoe as pessoas. Tenha compaixão do seu irmão que está perto de você aí, do seu próximo. Existe uma lei espiritual, na verdade um princípio contido na palavra, que é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, certamente isso ele colherá. Isso está em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, aquilo que você der às pessoas é aquilo que você vai receber de volta. Tem pessoas que às vezes reclamam assim na igreja: poxa, eu fiquei doente, ninguém me visitou. Você visita os doentes? Você tem esse costume? Você visita as pessoas quando elas estão doentes? Então, aquilo que você tem colhido é fruto das sementes que você plantou um dia. Ah, pastor, eu semeei muito e não colhi nada. Vai acontecer ainda a colheita. Talvez a colheita ela demore mais do que o tempo que você tenha estimado aí.
Quando um semeador lança uma semente, ele não vai lá todo dia e fica olhando se a semente brotou, não. Ele vai esperar um tempo para aquela semente brotar, para se tornar uma planta, para gerar galhos, para dar frutos, ou qualquer outra coisa que ele tenha plantado. Mas há um tempo entre a semeadura e a colheita. Talvez você esteja experimentando esse tempo. Ah, Senhor, é um tempo muito longo. É o tempo de Deus para a sua vida. Amém? Então, trate as pessoas, semeie na vida das pessoas, assim como você gostaria que semeassem na sua. Irmãos, eu colho até hoje coisas que eu semeei há muitos anos atrás. Às vezes eu encontro com pessoas que passaram pela minha vida e de alguma maneira fizeram parte da minha vida e que dizem assim: olha, eu sou grato porque um dia você semeou na minha vida. Então a vida é assim. Alguém um dia olhou para mim, semeou na minha vida, investiu na minha vida. E o meu dever é investir na vida de outras pessoas. Então não se desespere se a sua colheita ainda não chegou. Há um tempo estabelecido por Deus para que a semente caia no solo, para que a semente brote e frutifique. Amém? Receba essa palavra aí no nome de Jesus. Nós estamos lendo Mateus capítulo 7. E para encerrar, depois eu convido você a ler todo o capítulo 7 de Mateus. É muito rico, são muitos ensinamentos. Versículos 13 e 14 está escrito assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus continua falando aqui para a multidão que o ouvia, e aqui ele fala que existem duas portas, existem dois caminhos. A primeira porta é uma porta estreita. Essa porta estreita, quando fala estreita, significa que é difícil de passar por ela. Você já passou num lugar estreito? Num lugar que você pensa assim, nossa, eu vou precisar encolher minha barriga aqui, vou precisar me espremer todo para eu passar? É a porta estreita. Só que essa porta estreita, essa porta que você passa com dificuldade, e aqui a dificuldade está ligada à renúncia, a abrir mão do nosso próprio ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho, abandonar o pecado. Essa porta estreita, ela leva para um caminho que é o caminho da salvação. Olha que ensinamento simples e poderoso. A porta estreita, a porta onde nós passamos com dificuldade. A dificuldade em dizer não para nós mesmos, a dificuldade em aceitar a vontade de Deus, a dificuldade em perdoar as pessoas, em amar o nosso próximo. Essa porta, ela leva para o céu. Ela nos leva para Deus. Mas existe uma outra porta, que Jesus está dizendo aqui, que é uma porta larga. Essa porta é larga. Você passa nela em pé, deitado, sentado, rolando, de qualquer jeito você consegue passar por essa porta. Ela não exige nenhum esforço. Olha que interessante. Ela não exige de você nenhum esforço. É a porta onde tudo pode, tudo é normal. Ah, isso aí não tem nada a ver. Deus fala a cada um de uma forma.
eu posso fazer qualquer coisa, posso levar a minha vida de qualquer jeito, eu não devo satisfação a ninguém, eu não presto contas a ninguém. Chama-se porta larga. Essa porta larga, por onde você passa sem nenhuma dificuldade, sem ter que abrir mão de nada. Cuidado, essa porta leva para a perdição. Essa porta, esse caminho, sem nenhuma regra, ele leva para o inferno. É o que Jesus está falando aqui. A porta por onde você deve entrar é uma porta estreita, é um caminho apertado, é difícil. E é interessante que no verso 14, Jesus termina dizendo assim: são poucos os que a encontram. Ah, pastor, mas as igrejas estão tudo lotadas. Pois é, mas ali pode haver o joio e o trigo, tudo embolado ali, tudo misturado. Porque são poucos os que passam pela porta. Tem muita gente no meio cristão, fingindo ser cristão. Ele não entrou pela porta. Ele chegou e parou na porta. Ele entrou pela porta larga. Ele entrou pela porta mais fácil, pelo caminho mais fácil, que não exige nada. Irmãos, todas as pessoas que passaram por Jesus tiveram a sua vida transformada. E isso foi notório na vida delas. Quando nós lemos os milagres que Jesus fez, as curas que ele operou, as pessoas que ele ressuscitou, nós entendemos que todos que passam por Jesus vão trazer consigo uma marca de transformação, de restauração. Você entregou sua vida a Cristo? E o que mudou? O que você mudou? Ah, agora eu estou indo para a igreja. Só isso? Só isso? Examine o seu coração. Fale com o Espírito Santo. Fale com ele. Deus, existe alguma coisa na minha vida que precisa ser transformado? Existe algo no meu caráter que incomoda a presença do teu Espírito Santo? Se tiver, me mostra. Eu não quero andar enganado pela porta larga, porque eu sei que eu estaria indo para o inferno. Mas eu quero entrar pela porta estreita, o caminho difícil, o caminho árduo, porque ele conduz à vida eterna. Ele conduz à salvação. Amém, queridos? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero, nesse momento, orar por você. Eu quero colocar todos os pedidos que foram colocados aqui. Se você ainda não colocou o seu pedido de oração, ainda dá tempo. Escreva aqui. Escreva aquilo que tem afligido, que tem tirado a sua paz, o seu sono. Coloque aí, olha, é pela sua família. Nós vamos orar pela sua família. É o seu trabalho, é a sua saúde, é a sua vida financeira, o que for, nós vamos orar por você. Mas lembre-se dessa palavra de Mateus 7. Jesus não quer simplesmente que nós sejamos ouvintes, mas que nós sejamos praticantes do Evangelho. O Evangelho precisa trazer uma transformação em nós. Que nós não sejamos pessoas que julgam as outras, que nós não enxerguemos somente as falhas das pessoas, mas os nossos próprios pecados e erros, que não sejamos hipócritas e que possamos entrar pelo caminho da salvação. Que a oração faça parte da nossa vida, assim como o ar que nós respiramos, assim como a água que nós bebemos, que nós tenhamos esse desejo, essa disposição em orar e buscar a Deus todos os dias. Eu te agradeço por você ter acompanhado até aqui essa transmissão. Eu agradeço aquelas pessoas que se tornaram membros do canal, aqueles que contribuíram com o nosso ministério no Superchat ou através das outras formas de contribuição. Que o Senhor multiplique na sua vida de uma forma poderosa, no nome de Jesus.
Se você puder, feche os seus olhos nesse momento, coloque a mão no seu coração e vamos orar a Deus. Vamos apresentar a Ele as nossas petições. Amém? No nome de Jesus. Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua santa e poderosa palavra, que faz com que nós sejamos renovados, faz com que a nossa fé seja alimentada. Eu quero colocar diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que colocaram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Senhor, eu te apresento cada família, Pai, representada aqui por essas pessoas. O Senhor conhece as nossas dificuldades, as nossas angústias, a nossa tristeza, aquilo que tem tirado a nossa paz, aquilo que tem tirado o nosso sono todos os dias, as coisas que têm nos afligido. Creio que o Senhor é um Deus de amor, de perdão, de misericórdia e de justiça. Portanto, supra todas as nossas necessidades. Deus, abre as portas, Senhor, para aquele que está desempregado. Dê a ele o sustento. Traga a provisão a essa casa, a essa família, em nome de Jesus. O Senhor sabe tudo que está faltando aí. Senhor, assim como o Senhor operou tantos milagres ao longo das Escrituras, assim como o Senhor agiu de uma forma sobrenatural, onde não haviam recursos, que o Senhor também opere na vida desse irmão e dessa irmã, fazendo com que eles tenham as suas necessidades supridas. Não deixe que essa luz seja cortada, que essa água seja cortada, que não falte o leite, o pão, o café, o açúcar, o sal, o macarrão, a verdura, a fruta, na casa dele, na casa dela. Em nome de Jesus. Nós precisamos dessas coisas, Senhor. Precisamos de tudo isso, o Senhor sabe, para viver nos dias de hoje. Que ele tenha onde dormir, que eles durmam bem. Tira toda a ansiedade do nosso coração, toda a tristeza, toda a agonia do nosso coração e coloca a tua esperança. Eu te peço que o Senhor restaure esse relacionamento, que eles voltem a conversar hoje ainda, que eles voltem a se falar, porque já tem dias que eles não conversam, mas que eles conversem hoje, Pai, que eles acertem as suas diferenças, as suas arestas e possam se entender, porque essa família depende desses dois aí, os dois são colunas, esse homem e essa mulher são colunas dessa família. Se eles estiverem brigados, se eles decidirem se separar, essa família é destruída, se perdem. Então, que essa família não seja destruída, Senhor, no nome de Jesus eu te peço. No nome de Jesus, que eles possam se perdoar, possam se abraçar, chorar juntos e se perdoar. Porque o Espírito Santo do Senhor, eu creio, vai agir nessa situação. Deus, eu coloco a saúde de todos aqueles que estão assistindo essa mensagem agora e todos aqueles que forem alcançados por essa palavra. Que a nossa saúde seja restabelecida. Sara as nossas feridas, nos dê o tratamento, nos dê o remédio, nos dê a cura. No nome de Jesus, visita aqueles que estão, Senhor, no leito dos hospitais, assistindo essa mensagem em um celular aí na cama do hospital. Ó Deus, dê entendimento, discernimento a esses médicos. Obrigado por essa equipe médica que está de plantão aí agora. Dê a eles paciência, força, vigor, sabedoria para fazer o que for melhor, para que todas essas pessoas se recuperem. No nome de Jesus, nos ajude a vencer essa pandemia, Senhor.
Em nome de Jesus, nós te pedimos que saiamos vitoriosos desse tempo de deserto que o Senhor permitiu que nós atravessássemos. Em nome de Jesus, ó Deus, supra todas as nossas necessidades. E se algum pedido eu esqueci de mencionar aqui, eu não consegui ler todos, o Senhor conhece a vida desse irmão e dessa irmã e sabe do que eles estão precisando. Apresentamos a Ti, Senhor, as nossas petições. Com o coração grato, é verdade, por tudo que o Senhor tem feito, mas sabendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos, segundo o Teu poder que em nós opera. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana de vitória para você, uma semana de bênçãos, que as portas se abram para você em qualquer área que você esteja buscando. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você quiser se tornar membro do canal, tem um ícone aí que você pode clicar. Torne-se membro do canal. O que é ser membro? É nos ajudar, é contribuir para que nós possamos ter condições de produzir esse conteúdo aqui. Nós temos alguns gastos, algumas despesas que são fixas, relativas à produção de vídeos. E quando você se torna membro, você nos ajuda a ter recursos para produzir esse conteúdo. Amém? Mas fique à vontade, ninguém é obrigado a nada. Eu sei que é um momento crítico, é um momento difícil, mas é um valor bem pequenininho para você se tornar membro. Então, caso você queira, fique à vontade. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí. Ele venceu a morte. O nosso Jesus venceu a morte. A tão temida morte. E assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Eu não estou dizendo que você não vai passar pela experiência de morte. A não ser que Jesus volte antes e leve a gente. Mas se tivermos que morrer, vamos morrer em paz. Porque vamos morrer com a certeza de que Jesus venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Ele foi morto, ele foi crucificado, mas no domingo procuraram ele e lá no túmulo ele não estava mais. Ele venceu a morte. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu no livro, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios no capítulo 15, primeira carta aos Coríntios no capítulo 15, do verso 54 ao verso 57, ele escreveu assim: assim, quando este corpo mortal, falando dele, se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as sagradas escrituras dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Verso 55: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Verso 56: o que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte perdeu a sua força sobre nós, porque Jesus a venceu. Jesus derrotou a morte. Aleluia. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos herdar a vida eterna. Irmãos, por isso que para aqueles homens que andaram com Jesus, que tiveram experiências com Jesus, ou mesmo nos dias de hoje, você que teve uma experiência com Cristo,
Você não precisa temer a morte, porque há uma promessa de vida eterna para você. Filipenses capítulo 1, do verso 20 ao verso 21, Paulo escreveu assim, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim como Deus permitiu a morte de Cristo de uma forma injusta, uma forma que gerou nele dor, sofrimento, para que no terceiro dia ele ressurgisse em glória, nós também, para experimentar um tempo novo na nossa vida, vamos ter que deixar morrer algumas coisas em nós. Agora eu não estou falando da morte física, não. Eu deixei a morte física de lado. Você já tem aí uma palavra que te dá esperança, mesmo no dia da sua morte. Eu não sei se daqui a 50, daqui a 60, daqui a 100 anos, mas há uma esperança para você. Eu estou falando agora de hoje, trazendo para os dias de hoje. Foi preciso que Jesus morresse e ressuscitasse. João escreveu algo interessante. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, ele disse assim: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Esse tempo de reclusão, esse tempo de confinamento, de quarentena, ele tem que se transformar para nós em um tempo de reflexão. O que precisa morrer dentro de nós? Deus está literalmente destruindo alguns conceitos, alguns princípios, algumas atitudes, sentimentos. Deus mudou a nossa agenda. Deus reescreveu a nossa agenda para que nós, de dentro das nossas casas, olhássemos para nós mesmos e começássemos a perceber o que há de errado em nós. O que há de errado nesse estilo de vida que nós adotamos? O que precisa mudar? O que precisa morrer em mim, Deus? Eu quero que tudo que é mal, tudo que é prejudicial, tudo que atrapalha a minha comunhão com o Senhor, com o meu irmão, eu quero que isso morra, porque eu quero renascer. Eu quero ressuscitar. Eu quero sair dessa quarentena como uma pessoa melhor. Eu não sei você, mas eu quero sair desse momento como uma pessoa melhor, como um pai melhor, como um filho melhor para minha mãe, meu pai já se foi, como um marido melhor para minha esposa, como um cristão melhor para a sociedade. Eu quero sair melhor, como alguém melhor. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo. O que precisa morrer em nós? Talvez a ganância, essa coisa de ajuntar riquezas, ajuntar tesouros aqui. A Bíblia ensina isso? Não. Jesus ensinou o contrário. Ele falou para a gente não ajuntar tesouros aqui na terra, porque aqui eles vão perder o valor. A traça e a ferrugem vão corroer os tesouros aqui da terra. Mas ele falou para a gente ajuntar tesouros no céu. Talvez precisa morrer o egoísmo. A gente parar de pensar só em nós mesmos. Pessoas sofrendo ao nosso redor, pessoas indo para o inferno sem conhecer Jesus, e a gente preocupado com as nossas metas, com as nossas conquistas, com os nossos sonhos, sem perceber que a vida está passando e eu não quero chegar nos céus de mãos vazias. Eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero apresentar o Evangelho, eu quero apresentar Cristo às pessoas, seja através das minhas palavras, das minhas atitudes, porque a palavra sem atitude também não adianta nada. A fé sem obras é morta, mas as obras sem fé também são mortas. Eu quero fazer o que Deus
me pediu para fazer: pregar o Evangelho, ganhar pessoas, apresentar o amor de Cristo às pessoas. Talvez nós precisamos deixar morrer em nós esse egoísmo e nos tornar pessoas mais compassivas, nos tornar pessoas que se importem com a dor alheia. Talvez o que tem que morrer em nós para que Cristo venha a nascer seja o ativismo. O que é o ativismo, pastor? Pessoas que se envolvem com um monte de coisas. Como que estava a sua agenda antes da quarentena? Não tinha tempo para nada? Não tinha tempo nem para visitar um parente distante, ou sua mãe, ou seu pai? E agora? Agora a vontade é de visitar essas pessoas, né? A sua agenda foi literalmente modificada, adiada. Deus, ele nos balançou muito, irmãos, nesses dias. Aqueles que eram ativistas estão sendo obrigados a ficar um tempo com a família, a ler a Bíblia dentro de casa, a fazer uma refeição à mesa junto com seu cônjuge, com seu filho. Coisas que Deus queria que nós fizéssemos num estado normal. Por isso que eu estou falando, é preciso morrer e ressuscitar. É preciso morrer o que não presta. As sementes ruins precisam eliminar da minha vida e deixar que os frutos apareçam, que os frutos se estabeleçam. 3 dias foi o tempo que Jesus levou para ressuscitar. Eu não sei quanto tempo nós vamos receber esse tratamento de Deus, mas deixe que Ele faça morrer em você tudo que não agrada a Ele, para que quando você renascer, você renasça como alguém diferente. Amém?